Oi gente, eu sou a Brenda do Leituras Debré. Antes de mais nada, quero pedir a vocês o de sempre, que é deixar a curtida, o comentário e também se inscrever no canal e ativar o sininho, para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E vocês fazendo isso ajuda demais no crescimento do canal. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre os últimos lançamentos que entraram ali no meu radar no mês de setembro, outubro e também do de novembro. Pelo menos eu sempre fico um pouco ali perdida do que está chegando de novidade dentro, desse mercado literário, e por isso eu resolvi deixar aqui nesse vídeo registrado alguns lançamentos que eu super me interessei e acho que vocês também vão gostar. Eu tô aqui com minha colinha e vou falar mais ou menos a vocês que eu separei aqui alguns lançamentos por mês. Então, no mês de setembro, saiu pela Intrínseca o livro Diz que Tê pra Titia, da autora Jessie Sultano. Esse livro ele vai trazer ali um tom de comédia romântica, porém tem um mistério dentro dessa história. E isso super me chamou a atenção. É um grupo de cerimonialistas que vão precisar ocultar um cadáver. E esse livro promete muita risada. Então, isso também me deixou bem ansiosa para conhecer essa história e com certeza lerei no ano que vem. Pela Suma, saiu nesse mês de setembro o livro Contos de Fada do autor Stephen King. Não preciso nem falar que eu estou super ansiosa para fazer essa leitura. Porém, esse livro é um calhamaço de um pouco mais ali de 600 páginas e por conta disso eu ainda não consegui encaixar na minha TBR do mês, desse final de ano, mas super vem aí em breve e óbvio que eu venho aqui falar com vocês o que eu achei do novo lançamento do King. Pela editora Paralela, saiu também no mês de setembro o novo livro da Taylor Jenkins Reid, o Carrie Souto Está de Volta. É um livro que sim, eu quero ler também, mas eu quero ler primeiro o Malibu Renasce, antes de conhecer aí essa nova personagem, que é uma tenista aposentada da Taylor. Da Roku, o lançamento do mês foi o livro Áureo, que tem uma capa belíssima da autora Marissa Meyer. Esse livro, ele promete aí ser um reconto de uma história super conhecida por a gente dos contos de fada. Então, por amar histórias ali, contos de fada, com toda certeza esse livro ele entrou no meu radar e eu quero sim fazer a leitura. Além dessa edição da Roku tá belíssima. A capa super me interessou, esses tons de dourado, para remeter à história aí do nosso protagonista. Ele ficou muito legal com esse tom aí de azul escuro e eu quero sim, e quem sabe encaixar nas minhas leituras do ano que vem. Pela Galera Júnior, saiu o relançamento do livro A Fábrica de Chocolate, por essa edição aí que tá lindíssima. E sim, é um clássico que eu amo as adaptações e quero muito também conhecer essa história. E super entrou aí na minha lista de desejados, porque essa edição tá muito fofinha, junto também com o relançamento da Matilda. É nesse mesmo trabalho gráfico dessa edição aí também. Também nesse mês de setembro saiu o livro Sangue Cruel, que é a continuação do Sangue Dourado, da autora Namina Forna, publicado pela Galera Records. Esse é um livro com protagonismo preto. Eu tenho muita vontade de conhecer essa história de fantasia. Pela editora nacional, o lançamento de setembro foi o livro Elat Sol. Esse livro ele tem autoria e protagonismo indígena, então eu quero muito conhecer. É uma fantasia, então já entra no meu radar só por isso, e eu quero sim adicionar outras culturas dentro também dos meus lidos dentro do ano que vem, principalmente. Pela Dark Side saiu o livro Reino das Bruxas, que é mais uma aí fantasia com uma edição bem legal, bem bonita, da autora Kerry Maniscalco, que é a mesma autora ali da série do Rastros de Sangue,
que aí é mais uma série que tá na minha lista de desejados. Então eu super quero conhecer a escrita da autora e eu gostei bastante da sinopse desse livro aí, que foi o lançamento de setembro. Em outubro, a gente já aí vai ter o lançamento pela HarperCollins de uma edição super bonita e caprichada do livro A Nona Configuração, que é do mesmo autor do Exorcista, que inclusive foi uma aí das minhas leituras do mês de outubro. Então, essa edição tá belíssima e foi aí um lançamento super recente do mês passado pela HarperCollins. A gente teve bastante lançamentos aí que chamou minha atenção da Intrínseca nesse mês de outubro, e um deles foi o livro Desenho Oculto do autor Jason Rekulak. Ele é um livro de terror, de horror, onde vai ter uma criança que vai começar a fazer alguns desenhos um pouco estranhos de um suposto aí fantasma de uma mulher que ele vê e conversa. E promete ser um livro com muito susto e aquele livro de gelar a espinha que eu tanto gosto. Mais um aí lançamento do autor Joe Dicker foi o livro O Caso Alaska Sanders. É um outro aí livro de suspense do autor. Eu ainda não conheço a escrita do Joe Dicker, mas eu quero muito por ver tantas pessoas falando tão bem da criação aí de suspense pelo autor. E aí também tivemos o livro 2 da série Manual de Assassinato para Boas Garotas, da autora Holly Jackson. Saiu aí no mês de outubro o Boa Garota Segredo Mortal, também pela dona Intrínseca. A edição, eu acho essa daí do segundo livro bem mais bonita até essa capa do que o do primeiro. E é um suspense com um tom um pouco mais jovem, que foi aí sucesso no BookTok, mas eu ainda não conheci. Eu tenho muita vontade e quem sabe aí até um conteúdo da rede do BookTok aí para o ano que vem aqui para o canal. Pela Alta Novel saiu o livro Lore. Era um livro que já estava no meu radar há um tempinho, na realidade, a proposta aí de lançamento, porque é um livro que vai trazer mitologia, que é um assunto que eu super amo ler e quero sim aí conhecer a escrita, né, da autora, da Alexandra Bracken, e esse lançamento aí foi da Alta Novel. Um outro livro aí que também traz um pouquinho de mitologia é o livro Ariadne, que foi um lançamento da Planeta neste mês aí de outubro, da autora Jennifer Sente. E eu ainda não li nem conheço a escrita da autora, mas esse livro, ele super me agradou, tá? A sinopse. E eu acho também aí a capa e a edição muito bonita desse livro. E a Alt lançou finalmente o terceiro livro aí que fecha a trilogia de Jogos de Herança, que é o livro A Aposta Final. Eu não gosto dessas capas que a Alt, né, escolheu como proposta para esses livros, mas eu super me interesso pela história aí que vai envolver um mistério com uma herança que a protagonista vai receber. Então, eu quero sim fazer essa leitura e quem sabe tentar encaixar o mais breve possível e iniciar pelo menos essa trilogia, que já estamos com ela completa com esse último lançamento daí de outubro. Um outro livro que eu já estava de olho há um tempinho, já desde o lançamento na realidade lá na gringa, que ele tinha aí sido muito bem falado por alguns, né, booktubers, foi o livro Como Se Fôssemos Vilões, da editora nacional, que ele tem aí uma pegada de Dark Academy, que super me chama a atenção e com toda certeza eu lerei sim o mais breve possível, tentando aí encaixar o mais breve, porque eu quero conhecer essa história e também a escrita do autor. Pela Galera Records, a gente teve aí o lançamento do livro 2 do É Assim Que Começa, da história da Lily e do Atlas,
que é assim um saborzinho para quem leu e viu a Lily sofrer tanto no primeiro livro, não é assim que acaba. E esse livro aí que a Colleen Hoover lançou com a continuação, literalmente ele começa exatamente no ponto que acaba o primeiro livro. E eu consegui fazer a leitura no mês passado, amei. É uma história muito boa, muito gostosa mesmo, para quem já gostou aí do primeiro livro. A galera também trouxe o livro da Holly Black, Livro da Noite. É mais uma aí fantasia da autora, que a capa tá belíssima. Eu ainda não conheço a escrita da Holly Black, mas eu tenho muita vontade de ler e conhecer. Na realidade, tem vários livros da autora na minha lista de quero ler, na minha lista de desejados, e eu quero aí pelo menos ler algum dos livros dela no ano que vem, e vamos ver se vem aí a autora dentro dos meus livros lidos do ano que vem. Pela Dark Side saiu o livro Princesas Dark, que é uma coletânea aí de algumas histórias das princesas que a gente já conhece pelas adaptações da Disney, porém as histórias reais que foram ali escritas pelos autores, os irmãos Grimm, que a gente vai ver uma pegada um pouco mais dark e um pouco mais realista dessa história. Esse livro ele tem ali um pouco mais de 150 páginas, quase 200 páginas, mas é uma edição lindíssima, com a capa preta e o corte vermelho, que sim, eu adquiri recentemente e em breve aí vem um box no canal de um especial Dark Side. Um outro aí lançamento também pela Dark Side foi o livro Pinóquio, também numa edição lindíssima. Essa capa imitando madeira super me chamou a atenção. É uma história também baseada ali na história real, que é menos romantizada do que a história da Disney, né? E eu também tenho muita vontade de ler e conhecer. E alguns lançamentos para a gente ficar ali de olho no mês de novembro é o segundo livro, né, da graphic novel da Lores e Olympus, que é uma história que eu já li. O primeiro não gostei tanto assim, por conta do hype mesmo, mas eu tô bem ansiosa, tá, para continuar lendo, porque os personagens são muito cativantes e eu quero sim saber como essa história vai terminar. Esse é um lançamento da Suma, a edição tá lindíssima, ela é full color, na realidade ela vai ter predominância, né, das cores roxo, rosa e azul, que deixa a edição muito, muito bonita. E vai ali trazer um tom mais jovem dos deuses ali do Olimpo. Uma outra continuação que tá chegando aí no mês de novembro pra gente ficar de olho é o livro Sombras do Sul, que é o livro 2 do Luzes do Norte, né? Que é um livro também que tá aí na minha lista de desejados. Quero muito conhecer essa história, que é um livro aí de fantasia com uma representatividade sáfica que super, super me chama a atenção para ler e conhecer aí essa história. E por último, eu quero deixar aqui agora uma recomendação, né, de um lançamento aí nacional, com inclusive uma cultura aí nordestina dentro da história, que é o livro A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, do autor Ian Freese. Esse livro ele é uma space opera com uma cultura, né, nordestina dentro aí da história, e eu super, super me interessei por amar ficção científica e por amar mais ainda livros que são ambientados ou apresentam alguma cultura nordestina. Então, vai aí para minha lista de desejados e super entrou no meu radar de lançamentos recentes. E é isso. Esses foram aí alguns lançamentos que eu queria trazer aqui para vocês, para deixar registrado nesse vídeo. Mas deixem aqui nos comentários se tem alguns outros livros que também aí entraram na lista de desejados de vocês e que eu deveria conhecer.
Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.